Desoneração. Pacheco diz que o governo vai revogar a medida provisória que inclui a desoneração da folha. O presidente do Congresso disse que a medida será reapresentada como um projeto de lei. Quem conta essa história pra gente é a Letícia. Essa fala de Pacheco não aconteceu aqui no Brasil, foi fora. Conta pra gente, Letícia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Oi, bom dia, Fabiola. Bom dia, pessoal. Pois é, Fabiola, essa história da desoneração e dessa MP, ela está se arrastando há algumas semanas, né? Então, a gente está vendo desde o fim do ano uma queda de braço entre o Congresso e o Planalto por causa dessa questão. Os congressistas não gostaram que o governo mudou, decidiu acabar com a desoneração dessas empresas, desses 17 setores. O governo fez uma medida nova, o Congresso falou, não, mas isso daqui não vai passar. Enfim, está nesse embate. Já era esperado é, que houvesse essa revogação da MP, até porque a gente tem visto desde dezembro os líderes do Congresso, principalmente o presidente do Congresso, né, que é do Senado e que responde pelo Congresso, o Rodrigo Pacheco, batendo muito nessa tecla do tipo, peraí, daqui a gente não vai passar, não é bem assim que se faz, precisa negociar mais. Uh, o governo, na figura do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, está tentando fazer de alguma forma, encontrar uma fórmula que consiga ser um meio do caminho. Para o Ministério da Fazenda, devolver a MP seria o pior dos cenários. Então, mas assim, eles já estão contando que não ia ter muito como escapar disso, que essa situação da desoneração em particular não ia ter como resolver da maneira como o Fernando Haddad e a equipe econômica querem. E agora a gente vai ver nos próximos dias, talvez ainda em janeiro, chegue a algum ponto, alguma resposta sobre como vai ficar essa reoneração dos setores atingidos. Até a notícia que está aqui na nossa manchete, falando justamente que a declaração dele, né, o presidente do Senado, ele falou a respeito disso num evento para empresários lá em Zurique, na Suíça. A frase dele: a desoneração da folha de pagamento, tendo sido uma decisão do Congresso Nacional, a decisão valerá e há um compromisso do governo federal em reeditar essa medida provisória. Isso foi o que disse Pacheco, o presidente do Senado, presidente do Congresso, e afirmou que o governo federal se comprometeu, então, com ele nessas negociações. A gente sabe que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está conversando com Pacheco, conversando com Arthur Lira, conversando com o presidente Lula. Então, aqui, Pacheco diz que, de certa maneira, ponto final nessa história. É isso, ô Thales, que você entende nessa declaração de Pacheco lá em Zurique? Não, ponto final não, porque o que há é o seguinte: agora, ao que parece, está se fechando o acordo de procedimento em torno da desoneração. Por quê? Porque o ponto final seria a discussão de mérito, e essa discussão de mérito ainda vai ser negociada. No acordo de procedimento, já houve várias versões, uma delas é que a MP seria devolvida, a outra é que não vai ser devolvida, agora é que vai ser editada uma nova MP. Já houve várias versões sobre isso dentro do governo e está se chegando, pelo que o Pacheco está dizendo, está se chegando a um acordo de procedimentos. O governo envia uma nova medida para o Congresso com o que for negociado com os líderes aí, ou pelo menos com o Pacheco e com o Arthur Lira. Isso aí, então, esse projeto vai ser discutido, e vai ter uma medida provisória, vai ter projetos de lei, vai ter. Esse é o procedimento. Agora, o que vai ser o acordo? A medida provisória do governo propõe que seja escalonada a reoneração, não haja uma reoneração. O Congresso votou manter a remuneração até 2027. E a partir de 2027 a gente rediscute. O governo propôs, na medida provisória, vamos escalonar a reoneração para ir reonerando aos poucos, acabando com a desoneração aos poucos,
e é isso que a MP propõe. Vamos ver agora o que o Congresso e o governo vão acertar no mérito dessa discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. A princípio, a desoneração é problemática. Problemática por quê? Porque ela fere a reforma tributária. A reforma tributária é uma tentativa de colocar todo mundo pagando imposto. Então, ela, ao criar exceções, ela fere a reforma tributária. E, segundo nos disse aqui o Felipe Salto, ela também tem um aspecto constitucional que pode ser um aspecto inconstitucional que pode ser levantado por algum partido junto ao Supremo. Esse aspecto inconstitucional é que cria uma certa obrigação no Congresso a negociar com o governo, porque, olha, vamos tentar negociar uma forma constitucional que não tenha nenhuma contestação junto ao Supremo e a gente chegue a uma solução. É por aí. Ô Josias, como é que você analisa aí essa fala de Pacheco lá em Zurique, dizendo, inclusive, que o governo tomou essa decisão, que vai revogar essa MP, e ele até elogiou o Haddad, ele falou assim, achei importante que eles foram para o diálogo em relação a isso. Como é que você analisa aí esse acordo, de certa maneira, aí, entre governo e legislativo? É, o Rodrigo Pacheco não colocou um ponto final na questão, né? No máximo colocou reticências, aqueles 3 pontinhos que aparecem no fim da frase para sinalizar que a coisa continua, né? Que há desdobramentos. Me impressionou muito a maneira enfática com que o Lula se referiu a este assunto na passagem dele por Pernambuco. O presidente foi muito enfático, ele questionou essa desoneração, disse que não está nítida a contrapartida dos empresários, falou em timbre muito ácido, áspero, que ele não costuma utilizar quando está em meio a uma negociação, né? Aí ele disse lá, esses empresários desses 17 setores vão deixar de pagar imposto sobre a folha salarial e, por acaso, eles estão fazendo alguma proposta de contrapartida? Eles estão assegurando estabilidade aos empregados pelo tempo que durar a desoneração? Por que eles não, além de incorporar essa desoneração aos seus lucros, por que eles não dividem com os seus empregados esse benefício fiscal, aumentando salários e tal? Então, ele questionou muito claramente a desoneração. Acho que faltou um ponto na fala do presidente, é uma fala que vai numa boa linha. Faltou mencionar o fato de que é meio esquisito você desonerar a folha de salário para 17 setores e todos os outros setores da economia ficam pagando mais tributo sobre a folha salarial. Por quê beneficiar 17 setores? Aí alega-se, não, esses 17 setores são os que mais empregam na economia. Mas isso vai ficar indefinidamente? Esse argumento justifica que vá se renovando esse benefício indefinidamente? Me parece que a rediscussão ela é muito útil. O Congresso aprovou, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto e a medida provisória, estava na cara que ia resultar em encrenca, que foi baixada no final do ano, ela está servindo para recolocar a discussão sobre a mesa. E é preciso ver o que vai sair dessa discussão. Agora, o que não parece aceitável é que da discussão saia essa impressão de que vamos ficar convivendo com a desoneração indiscriminada por tempo indeterminado, porque estabelece-se uma data para acabar com a desoneração e depois que acaba essa data você renova e vai renovando indefinidamente. Não dá para ser assim, né? Sobretudo no momento em que o governo precisa elevar a sua arrecadação, porque esse é o pressuposto do novo marco fiscal, que você tem que tirou o teto de gasto, colocou uma regra que depende de arrecadação. Então, se é para arrecadar, não dá para você conviver com a desoneração indeterminada, por tempo determinado, para 17 setores, e o resto da economia sendo submetido aos rigores da tributação da folha. Então, se é para desonerar, desonera todo mundo. Mas o Josias, Com até um o que a Letícia agravante. estava explicando, né? Porque, por exemplo,
De certa maneira, o Lula ficou esperneando ontem e falou, o Haddad, a gente já ouviu ele falar sobre isso, é algo que incomoda, como você e como muitos falam, essa desoneração acaba trazendo um prejuízo aí para os cofres do governo. No entanto, teve que aceitar a goela abaixo, porque não tinha o que fazer nesse caso, não é, Letícia? Eles não tiveram outra saída, senão aceitar isso. Fala, Só colocar Thales. um agravante aí, que segundo o Felipe Salto, essa desoneração não trouxe mais empregos. O grande argumento dela é que traria mais empregos, e não trouxe mais empregos. Esse é o Então, ponto. ela é um problema sério, não está trazendo nada a mais de emprego, o argumento é falso, e está tirando dinheiro dos cofres públicos, beneficiando quem tem mais lobby no Congresso. É só isso. Agora, por exemplo, o Haddad tem outros recursos para conseguir a mesma cifra do que tinha nesse objetivo inicial da desoneração, ô Letícia? Quais são os caminhos que ele deve apresentar? Tem alguma coisa já sendo falada? Então, essa MP que foi apresentada no final do ano, ela trazia já outras medidas, limitação de compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais, retomada de tributação sobre o setor de eventos, enfim. E há outros caminhos dentro do governo para chegar a um número X. A gente precisa arrecadar 500, vamos arrecadar 500 em 2024, em 2025. Sim, existem. A gente está vendo o governo, a equipe econômica, tratar desses números desde a campanha, desde o governo de transição, desde o dia 1º, 2 de janeiro, eles estão procurando maneiras de arrecadar. Então, dentro de todas as possibilidades que podem ser feitas, vamos tributar as bets, as apostas esportivas, vamos fiscalizar melhor os $50 das compras de produtos chinês, tal. Isso tudo está acontecendo. Eles estão buscando. Agora, eles vão lá, fazem um número, a gente vai arrecadar 500 com isso. Aí começa a mudar a tributação, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os $50 de compras internacionais, né, desculpa. Quando começaram a aumentar a fiscalização para poder fazer a cobrança, começou a cair o número de compras de produtos internacionais, desses produtos que antes se encaixavam. Então, eles tinham uma ideia de uma previsão de arrecadação que depois foi lá e não se concretizou. Aí fizeram um monte de conta sobre as apostas esportivas, que inclusive o Haddad falou sobre isso pela primeira vez numa entrevista que o Thales estava junto. A gente vai conseguir isso, vai ter 6 bilhões de reais que a gente vai arrecadar em 2025, 2 bilhões em 2024. Na hora que vai ver, não é exatamente aquele número, mudou alguma coisa no meio do caminho, então o governo acaba também ficando vendido em alguns momentos. Aí fizeram a conta, vamos fazer a questão acabar com essa isenção tributária para os pastores evangélicos, que é uma medida dessa semana. Aí está dando uma outra confusão enorme na mesa. Tudo é um jogo político. Então, a gente vai tirar daqui, vai tapar esse buraco aqui. Como que a gente vai fechar essa conta? No meio do caminho vai desagradar um monte de gente. Isso que vocês todos estavam falando agora é muito real, porque na hora que você decide acabar com a isenção tributária do grupo X, que está há não sei quantos anos recebendo um desconto na hora de pagar imposto, os lobistas vão conversar com os deputados, com os senadores, eles vão bater de frente com o governo. Então, é um jogo de xadrez ali, e o governo está toda hora procurando como tapar buraco, desagradando o menor número de pessoas e o menor número de grupos de interesse possível. Já que